to the gentleman waving his hand afterwards. What was the scariest moment of the journey? Scariest. It didn't happen. Esse vídeo que você acabou de ver está sendo compartilhado na internet há muito tempo por alguns perfis de redes sociais que alegam que esse simples recorte da fala do famoso astronauta Edwin Buzz Aldrin seria uma prova de que o próprio astronauta teria afirmado que as missões Apollo não aconteceram. Mas será que foi isso mesmo que ele quis dizer? A fala dele é uma resposta a uma pergunta que você viu no início do vídeo. Qual é o contexto da resposta? O que ele falou após a resposta? E o que isso tudo tem a ver com a tal afirmação que os títulos sensacionalistas insinuam? Vamos fazer como um submarino e mergulhar nas profundezas da internet para sabermos de onde surgiu esse vídeo, o que podemos afirmar de fato sobre o que o astronauta está falando e quais são as partes dessa história toda que foram propositalmente distorcidas. Para quem não me conhece, meu nome é Bruno, sou estudante de física e o vídeo começa logo após a vinheta. A primeira informação que temos que saber é qual é a fonte primária, ou seja, qual é o vídeo original. O vídeo original é sobre uma conferência de imprensa que aconteceu na Universidade de Oxford e foi publicado no YouTube no ano de 2015 pelo canal Oxford Union. A ilustre participação do astronauta rendeu aproximadamente 1 hora de gravação. Nesse tempo todo, o Buzz Aldrin faz uma constante conversa entre ele e os espectadores e também vai respondendo a várias perguntas que as pessoas vão fazendo. E é aí que entra o contexto da pergunta que gerou a resposta dele. Essa mulher pergunta qual seria o momento mais assustador durante a caminhada dele na Lua. What was the scariest moment of the journey? E ele responde, até com um certo tom de humor, que isso não aconteceu. Scariest. It didn't happen. O tom da resposta dele é como se ele estivesse dizendo, eu? Assustado? Isso não aconteceu. Poucos instantes depois, ele comenta um problema que teve lá na Lua e, ao comentar sobre isso, ainda no contexto da pergunta da mulher, ele mostra a gravidade do problema e como seria bem assustador caso não fosse solucionado. Now, you have circuit breakers, so you pull them out if you don't want to have that system accidentally go, like jettison the parachutes at the wrong time. So, now I got a broken one down here. I wonder what it is. Wonder what it said in letters. Engine arm. That's the one, when you get ready to land, you got to push it in so the engine will work. And after you land, you pull it out because you don't want that or the ascent engine to the ascent engine. Yeah, you got to have the circuit breaker in for that to work. That's the one that gets us back in orbit and gets us home. So anyway, I used a pen to push it in. Pushed it in 2 hours early and piece of cake. No problem. Para quem não entendeu, essa foto esquemática irá nos ajudar a resumir o que ele explicou. Dentro da parte circulada está localizado o motor de ascensão. Esse motor era o que faria o módulo voltar à órbita lunar. Ou seja, se esse motor não funcionasse, isso provavelmente significaria que tanto o Buzz Aldrin como o Neil Armstrong estariam presos na superfície da Lua. Situação um pouco sinistra, né? O problema que ele descreveu foi que um disjuntor que armava esse motor, quer dizer, um dispositivo que permitia que o motor fosse acionado, não estava funcionando corretamente. E por isso essa situação foi citada, porque obviamente seria assustador ficar preso na Lua por causa desse problema. Agora, vamos analisar criticamente todas as evidências que encontramos ao verificar cada detalhe do contexto por trás da resposta do Buzz Aldrin. Então nós temos 3 pontos que vão listar evidências concretas e objetivas para análise desse vídeo. O primeiro ponto é crucial para esclarecer a confusão toda. E veja bem, não tem muito mistério, é uma questão de interpretação. Só vou precisar um pouco mais da sua atenção aqui, tá bom? Lá no início ele afirmou a frase, não aconteceu. Não aconteceu o quê? Não aconteceu um momento assustador, ou um momento mais assustador. Nesse caso, alguém poderia contra-argumentar dizendo que eu não posso ser taxativo com essa conclusão porque ele não deixou claro o que estava querendo dizer. E aí essa pessoa
partindo de uma vontade genuína de acreditar que essa história toda sobre homem na lua não passa de uma farsa, prontamente afirmaria que a frase dele, na verdade, é uma mensagem subliminar para nos mostrar a verdade oculta que ele não pode falar sobre essa farsa e por aí vai. Para que não haja a possibilidade de distorcer os fatos, vamos esclarecer ainda mais alguns detalhes que, por mais óbvios que sejam, fazem toda a diferença. Alguém perguntou se as missões Apollo aconteceram ou não? Alguém questionou o astronauta se ele pousou ou não pousou na Lua? Teve alguma pergunta que insinuasse qualquer questão nesse sentido em específico? A resposta é não. Não há uma evidência sequer de que o Buzz Aldrin estaria se referindo ao fato de ter pousado ou não ter pousado na Lua. Tudo o que ele respondeu foi no contexto da pergunta sobre ter acontecido um momento assustador na Lua. E isso em nada tem a ver com a interpretação falaciosa de que ele teria supostamente afirmado que os pousos na Lua não aconteceram. Então, esclarecido esse ponto, vamos para o segundo e o terceiro. O segundo ponto é que ele citou um contratempo que aconteceu na Lua e que poderia se transformar em um pesadelo. Só que, como ele mesmo disse, o problema foi solucionado. E esse ponto é importante porque essa situação que ele contou confirma o fato dele não estar falando nada sobre o pouso na Lua ter acontecido ou não, mas sim sobre os momentos que ele lembra ter passado na Lua. O terceiro ponto meio que já foi citado nos dois pontos anteriores, porém é preciso deixar claro, por mais óbvio que pareça ser. O Buzz Aldrin não fez qualquer menção sobre a veracidade das missões Apollo. Ele simplesmente não falou sobre isso. Então, finalmente, partiremos para a refutação do conteúdo que circulou na internet sobre a fala do astronauta. O que aconteceu foi muito simples. O camarada foi lá, pegou o vídeo da conferência de imprensa, recortou 3 segundos de uma fala para tirá-la de contexto e fez aquele show que todo teórico da conspiração faz, dizendo, tá vendo? Aí, ó, o próprio Buzz Aldrin disse que ele não pousou na Lua e você ainda acredita que o homem pisou na Lua. Enfim, né? Particularmente, eu acho isso patético, assim, para dizer o mínimo sobre alguém que tira a fala do Buzz Aldrin de contexto para dizer que ele mesmo estava negando a missão que o tornou tão prestigiado. A classificação da complexidade deste episódio foi... Olha, eu achei o episódio relativamente simples, apesar de, a priori, ter achado que não ia gastar mais que 3 minutos para explicar 3 segundos de fala. Acontece que é preciso que cada detalhe seja explicado para que não fique nenhum fiapo de fora, né? Porque às vezes são justamente esses detalhes que deixam muita margem para dúvida, para as pessoas ficarem cheias de dúvida na cabeça, né? Então esses detalhes têm que ser explicados, esclarecidos, para não ficar nada de fora, tá bom? E ó, se você quiser mandar uma pergunta para mim, tem um formulário aí na descrição do vídeo que você vai colocar a sua perguntinha, vai escrever a sua perguntinha, vai colocar o seu e-mail, por quê? Porque eu vou responder a sua pergunta para o seu e-mail, tá bom? Então eu preciso que você coloque o seu e-mail para saber como eu vou te responder, tá bom? Eu mando a resposta por e-mail. Se você quiser também mandar um tema, alguma coisa que você viu na internet e você sabe que aquilo ali é abobrinha, entendeu? É uma desinformação, o mesmo formulário serve para isso, tá bom? Então é isso, até o próximo vídeo, valeu, falou!